Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Leandro, lá da Federal de Mato Grosso. Eu vim aqui hoje apresentar esse trabalho intitulado Evolução do Consumo e da Geração Solar e Análise da Capacidade de Hospedagem no Estado de Mato Grosso, que é resultado do trabalho de conclusão de curso do discente Gustavo Dom, certo? Bom, os colegas que já... aqui a minha apresentação está dividida nos seguintes tópicos. Vou fazer uma breve introdução, apresentar a metodologia que nós usamos nesse estudo de caso, os resultados e as conclusões. Os colegas que já me antecederam aqui já falaram da alta presença de recursos renováveis, de fontes renováveis, da matriz elétrica, né? O meu trabalho também se baseia nisso. Nesse contexto, destaca-se a presença da geração distribuída, né? Como alguns, acho que o Júnior já falou também. E dentre as fontes de geração distribuída, a gente tem no Brasil hoje um grande destaque para a geração fotovoltaica. Por diversos motivos. Acessibilidade, né? Qualquer pessoa hoje com um recurso pequeno já consegue ter acesso a esse recurso, né? Incentivos fiscais, redução dos custos ao longo dos últimos anos, né? Alta disponibilidade de fornecedores, enfim, uma série de fatores que fazem com que a geração solar fotovoltaica tenha um grande protagonismo hoje no Brasil, certo? No entanto, toda vez que a gente vai fazer a conexão de um novo gerador distribuído, de uma forma geral, né, a resolução 1000 da ANEEL, ela estabelece que a concessionária precisa fazer uma análise, né, de qual vai ser o impacto dessa nova fonte de energia no sistema, né. E a resolução, portanto, ela estabelece que se faça uma análise da capacidade de hospedagem, conceito inclusive que o Júnior já definiu aqui para vocês, né, para a gente, certo? Nesse contexto, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é a gente traçar um panorama da evolução histórica do crescimento da geração solar fotovoltaica no estado de Mato Grosso, também da evolução do consumo de energia elétrica, tá? E um segundo objetivo também é a gente avaliar a capacidade de hospedagem de todos os alimentadores do estado de Mato Grosso, certo? Quando a gente fala em capacidade de hospedagem, a gente tem que naturalmente definir qual é o critério que vai ser usado, né, para fazer essa análise. Aqui a gente usou exatamente o critério que está na norma, tá? A norma fala lá de tensão e outros fatores, mas a gente sabe que na prática o que realmente está mandando é a inversão ou não do fluxo, né? Até por uma questão de limitação das ferramentas computacionais que as concessionárias possuem hoje em dia, certo? Então esse é o objetivo do nosso trabalho. Em termos de metodologia, o que nós usamos de dados para fazer essa análise? Aqui a gente fez uso dos dados do portal de dados abertos da ANEEL, né? Mais especificamente de duas bases de dados, o PDGD, a base de dados geográficos da distribuidora, tá? E fizemos também uso de uma outra base de dados que é a relação de empreendimentos de micro e mini geração distribuída. Tá? Cada um foi aplicado numa análise diferente, conforme eu vou acabar de fazer. E para a sumarização desses resultados, porque afinal eu não posso ficar mostrando isso para cada um dos centenas dos alimentadores do Estado, né, nem mesmo pelas dezenas das subestações que o Estado possui, nós tomamos aí a divisão geográfica do Estado conforme a classificação feita pelo próprio IBGE. Né? O Estado de Mato Grosso é dividido em 5 regiões chamadas regiões intermediárias. Tá? Aqui, em vermelho, a gente tem a região de Sinop, que é mais o norte do estado. Tá? Aqui em azul a gente tem a região de Cuiabá, aqui a região de Cáceres, aqui em roxo região de Rondonópolis e aqui em verde nós temos aí a região intermediária de Barra do Belsas. Inclusive esses são os nomes que a própria IBGE acaba atribuindo. Tá bom? Em termos de procedimento, como nós fizemos o processamento dessas informações, tá? Para atingir o objetivo do trabalho? Acerca do objetivo da análise do consumo de energia elétrica, nós pegamos os dados da BDGD de 2017, a
até 2023, que ainda é o último, mais recente, mais disponível. Tá? E lá nós fizemos o levantamento do consumo de energia, que lá possui, inclusive por unidade consumidora, a gente tem o consumo de energia, certo? Então a gente fez a divisão, pegamos as subestações do Estado, colocamos cada uma na sua respectiva região intermediária, tá? Para cada uma das unidades consumidoras e, consequentemente, dos alimentadores e, consequentemente, das subestações, nós fizemos o levantamento do consumo por mês e por ano, depois agregado também por ano. E isso a gente, posteriormente, apresenta esse resultado, portanto, já dividido por região intermediária. Acerca da outra análise que o trabalho faz, que é a análise da potência instalada de geração solar, geração distribuída fotovoltaica, nós também tomamos a divisão geográfica do Estado. Usamos, neste caso, a outra base de dados, relação de empreendimentos de micro e mini geração distribuída. Pegamos cada um dos diversos empreendimentos no final, né? Fizemos a classificação de cada um deles por região, tá? E nas informações de cada um a gente levantou a potência CA e a potência CC, e assim a gente obteve essa informação. Acerca da análise da capacidade de hospedagem, de maneira sucinta, nós fazemos para cada uma das unidades consumidoras a modelagem da curva, tá? Da demanda, de consumo e geração, e consequentemente a curva de demanda líquida para cada consumidor, juntando todos os consumidores, somando a potência as curvas de cada um dos consumidores. A gente tem a curva do alimentador, tá? E aqui a gente tem um exemplo da curva de demanda líquida de um dos alimentadores, o alimentador 010017, que fica na capital, tá? Essa curva aqui ela nos dá a capacidade de hospedagem, porque ela nos dá o sentido do fluxo, né? Especificamente nesse alimentador aqui, a gente não tem inversão de fluxo, né? E a gente tem aí uma capacidade de aproximadamente 2 gigawatts ainda de conexão de geração distribuída, certo? Esse procedimento que a gente faz para cada um dos alimentadores, né? A gente pode repetir esse procedimento para todos os alimentadores do estado, certo? E assim por diante. E eu posso também somando, nós fizemos a soma dos alimentadores por subestação, depois somamos as subestações para que a gente pudesse ter um resultado da capacidade de hospedagem agregada por região intermediária do estado. Acerca dos resultados. Bom, acerca da evolução histórica do consumo. Nesse slide aqui a gente tem a divisão das subestações que atendem o estado por cada uma das regiões intermediárias, tá? Casos curiosos que o BDGD acaba nos permitindo descobrir, né? Que o Estado, algumas subestações inclusive estão fora do Estado, né? Mas atendem cargas ali no Estado, né? Feita essa divisão aí, a gente tem, nesse gráfico aqui, a evolução do consumo de energia aqui ao longo do Estado. Tá? A gente observa aqui uma predominância de consumo na região de Cuiabá, depois na região de Sinop, consequentemente na sequência aí também na região de Rondonópolis. Isso aqui naturalmente reflete o potencial econômico, né, de cada uma dessas regiões. Tá? Aqui é um pouco difícil de encontrar um padrão, tá? Mas se a gente observar, começando aqui no começo do ano, tem pelo menos aqui nessas 3 primeiras, nesses últimos anos, a gente tem um ligeiro aumento no primeiro semestre, uma queda mais ou menos abrupta ali pelo meio do ano, e depois uma elevação grande de consumo, e depois acaba decaindo também. Como que a gente entende a relação desses resultados? Bom, para a gente entender esses resultados, a gente tem que olhar de dinamismo econômico e climático também do Estado. Tá? A gente sabe que no primeiro semestre do ano, a gente tem ali colheita de soja. Né? Então, a soja, a grande maioria é exportada, mas uma parte é beneficiada e armazenada. Né? Então, isso, de alguma forma, ajudaria a explicar esse aumento da demanda do consumo aqui nesse primeiro semestre do ano. Aqui a gente tem um inverno cuiabano, com temperaturas médias de 25 graus, o pessoal coloca a blusa e para de consumir energia elétrica, certo? A gente tem o período de vazio também, né?
pessoal começa a plantar a segunda safra, que é o algodão, né? E o algodão ele é uma cultura que ele exige bastante consumo de energia, porque ele exige mais beneficiamento do que a soja, né? Tem que fazer enrolar ele lá, secar, armazenar, enfim. E aqui também acontece o pico de calor no estado, né? Quem já visitou aí nosso estado sabe que ele é um pouquinho quente, né? Ali pelos meses de setembro, outubro, agosto, que coincide exatamente com esse pico de consumo. E no ano de 2023 a gente teve um calor muito acima da média, tá? Então, aqui acaba mostrando esses resultados. Se a gente pegar essas informações aqui que estavam por meses e agregar por ano, né, a gente tem a informação que esse gráfico está mostrando. Aqui a gente mostra uma pequena diminuição do consumo de energia, tá? Pandemia, né? A gente teve a pandemia mais ou menos nesse período aí, tá? Parece que demorou um pouco aí para o estado retornar, ou seja, 22 já tinha passado a pandemia, mas ainda estava consumo baixo. Já 23 já superou todos os anos anteriores aí, com aumento, inclusive em relação a 2017, de mais de 2 terawatt-hora, certo? Acerca da evolução da geração solar fotovoltaica, é um gráfico muito parecido aqui com, se não me engano, o Márcio mostrou ali, tá? Para o Brasil inteiro, só que aqui especificamente para o nosso estado, é aquela curva que parece ser exponencial, né? Um aumento de 2017, 18 praticamente nada, né, de geração solar, enquanto que em 2023 a gente já tinha aí de potência CA aproximadamente 1.500 megawatts-hora, certo? 1.500 megawatts de potência instalada. A tendência disso daqui seria a coisa continuar crescendo, tá? 2024 realmente a coisa continuou crescendo, informações que a gente tem da própria concessionária, tá? No entanto, agora em 2025 entra essa curva ela vai ser naturalmente suavizada, informação que não está nativa, mas eu já falo para vocês, tá? O sistema rede básica já saturou, tá? Tem uma linha que já não consegue mais suprir, escoar a produção de energia do estado. Então isso aqui acaba, não foi a rede de distribuição que saturou, tá? Foi a rede básica numa linha de 500 kV que liga Ribeirãozinho a Rio Verde. Tá? Então, hoje no estado não se aprova mais nenhum projeto de mineração. Tá? Acerca aqui da análise da capacidade de hospedagem, tá? Quando a gente agrega essas informações ali por regiões intermediárias, a gente tem aqui região intermediária de Cuiabá, com maior demanda, naturalmente, né? A gente observa que esses vales, aqui a gente tem, tá? Dia útil, sábado e domingo, tá? Esses vales aqui, como vocês sabem, é o período exatamente de geração, né? Acaba tendo esse comportamento da curva. Aqui a gente observa que, com base nesses dados aqui de 2023, o Estado ele ainda tem uma grande capacidade para investimento de empreendimentos de geração solar, né? Tinha até a rede básica da escola não foi com vocês, tá? Mas enfim, a rede de distribuição ainda tem essa grande capacidade, tá? Aqui inclusive esses dados aqui que são a própria capacidade de hospedagem de cada uma dessas regiões, essa tabela que acaba mostrando, tá? Ali de Cuiabá aproximadamente 200 megawatts ainda de possibilidade, tá? Região de Sinop, 80 megawatts, Rondonópolis, ou seja, ainda tem bastante espaço aí para geração, certo? O fato aqui de não termos inversão de fluxo não significa que não tenhamos alimentadores com inversão de fluxo, né? Porque aqui é agregado, então a gente tem alguns alimentadores com inversão de fluxo, no entanto, nós temos outros no qual esse fluxo ainda é positivo e acaba compensando isso daí, tá? Na região de Cuiabá, por exemplo, tem um total de 243 alimentadores. Desses, o trabalho identificou aí como inversão de fluxo em 43 desses alimentadores. Tá? Bom, quais são as conclusões desse trabalho? As conclusões desse trabalho é que o consumo de energia entre 2023 e 2017 e 2023, ele oscila, né, naturalmente ao longo do ano, que é um comportamento já esperado. Né? Teve uma queda ali num período da pandemia, que também é esperado, mas de uma maneira geral, vamos dizer assim, o valor médio ele acaba sempre crescendo, o que acaba sendo até uma surpresa, né? Porque tem muita geração e ainda assim o consumo líquido está subindo, o que significa que o Estado está consumindo muita energia elétrica
e é um estado que está crescendo bastante. Acerca da capacidade de hospedagem, esse fenômeno a gente vê que a tendência de reduzir, né? Porque se eu tenho mais geradores, eu vou ter menor capacidade de hospedagem. Tá? Então, a tendência de aumento da quantidade de alimentadores com fluxo inverso, aumento da taxa de rejeição de pedidos de conexão e, consequentemente, o aumento da necessidade de estimativas mais precisas para a determinação da capacidade de hospedagem. Esse trabalho foi desenvolvido lá no Comitê, no Laboratório de Pesquisa e Inovação e Desenvolvimento, com o apoio do CNPq, aos quais nós agradecemos aí pelo suporte. Bom, essa é a minha apresentação, fico à disposição. Fala, Edmar. Edmar de Juiz de Fora. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Edmar. É só a parte de mais curiosidade. Você não tem linha para escoar o solar, linha de 500 kV, está esgoelada, né? Mas e à noite? Você tem consumo de energia no Mato Grosso, que são os pivôs, que consomem bastante. Então absorve a energia do sistema. Então, em resumo aí, a solução deveria ser a bateria, né? Ou um outro armazenador qualquer. Perfeito sua colocação, Edmar. O estado de Mato Grosso hoje ele vive um dilema. Excesso de geração durante o dia, que causa esse problema que eu acabei de dizer para vocês, e excesso de consumo à noite. Tá? O estado ele tem uma carga grande de irrigação, como o Edmar falou, tá? E a tendência, o potencial de irrigação do estado ainda é subutilizado, ou seja, ainda vai ter um crescimento muito grande. Então, à noite, que é o horário que a irrigação está presente, a concessionária tem um consumo enorme e de dia está sobrando energia, certo? Eu vejo realmente a bateria como solução também, concordo com a sua colocação. E ontem eu conversando por isso que eu perguntei lá do Mato Grosso, ele falou que a rede que abastece as fazendas, as grandes indústrias lá de plantação, não está aguentando, não. Aí a rede de distribuição não está suportando a carga. Esse é um outro problema, né? Inicialmente lá, o programa Luz para Todos, Luz do Campo, era levar uma rede monofásica, né? Então chegou, né? Só que hoje o agro ele é muito forte, ele demanda muito, um consumo muito grande de energia, o sistema de irrigação desse consome. Tem lá uma potência enorme, né? E às vezes não suporta. Então hoje o crescimento do estado ele está limitado em. Antes no passado era infraestrutura de escoação terrestre, né? Estrada e tal, isso já estava tentando superar. Hoje é basicamente problema elétrico, certo? Falta de potência elétrica lá na porta da movida da fazenda, certo? Isso realmente está limitando muito o crescimento do estado. Bom dia, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho, pela apresentação, por ser bastante. Tem mais uma curiosidade, você usou o PVGD, né? Sim. Circuito, que é estipulado pela ANEEL, certo? Sim. Aí você trabalhou com essas informações, você chegou a usar o INSS ou no Excel mesmo? Esse trabalho, nesse aqui em específico, a gente não usou o INSS. Tá? O trabalho do Gustavo, ele rodou de carga e tal, só que o que acontece? A BDGD, ela tem algumas inconsistências e alguns alimentadores, o fluxo de potência não roda, inclusive por excesso de geração. Aí, para que a gente pudesse ter dados de todos os alimentadores, a gente fez simplesmente agregação de curva. Certo? Então, nesse trabalho específico não tem, tá? Mas o trabalho, a gente tem a ferramenta computacional que roda o fluxo de carga. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela apresentação. Minha carga da Universidade Federal da Bahia. É uma dúvida sobre a BDGD. Claro. Também. Ela é dividida em várias tabelas, né? Como você vai trabalhando. Inclusive, uma delas é o CMT, que é Unidade Consumidor de Medição. Você carrega a unidade. E tem uma tabela lá também que é o GMT, que é Unidade de Geração de Média Tensão, ou o GMT. Então, as informações de geração de alguns clientes, tanto de média como baixa tensão, você consegue na própria BDGD. Aí a pergunta é por que você precisou de um novo arquivo que tivesse O uso da outra base. outra base de dados em vez de usar só o BDGD para isso? Certo, certo. No estudo de capacidade de hospedagem, a gente usou só o BDGD, 2023. Tá?
Aquela outra base de dados, ela foi usada no levantamento da potência instalada, que a BDGD não dá. Entendeu? A BDGD, ela não tem essa informação. E a outra base, a relação de empreendimentos, ela é atualizada com uma frequência muito maior. Então a gente pegou dados mais atualizados. Entendeu? Então por isso que a gente acabou usando essa segunda base, para ter dados mais recentes. Só que essa base não foi usada na análise da capacidade de hospedagem, somente nos estudos de levantamento da capacidade instalada de geradores. Obrigado. Fica atento. Pode falar. Vamos lá. Leandro, se eu não entendi errado, você avaliou a inversão de fluxo das estações embaixadoras, né? O disjuntor do alimentador. Chegou a verificar dados na baixa tensão, posto de transformação no centro urbano? Você tem inversão de fluxo? No posto de transformação vai ter inversão de fluxo, disso, aí necessariamente Vai ter muito sobre a micro e mini geração, né? Às vezes o estado tem mais mini geração, tem estado em média, e você tem mais inversão de fluxo lá na estação embaixadora. A gente não chegou a fazer essa análise, como eu disse, nesse trabalho não teve fluxo de potência. Né? Mas você falou da relação de mini e de micro geração. A gente observou que a mini geração, em termos de potência, ela é 1/3 da geração total do estado. A micro geração corresponde a 2/3 da potência instalada. O fluxo reverso do transformador lá da distribuição, a gente não chegou a verificar isso, mas ele vai acontecer sempre que no secundário ali, nos horários de sol, você tem uma predominância de movimentação grande. Entendeu? Ali não é problema, em termos de legislação, o problema é no disjuntor do alimentador da saída da substância. Tem uma atualização em 2024, a solução 1098, que definiu melhor o ponto que você deve olhar e é solução. Aí está definido lá, ele atualizou a resolução 1000. E aí o ponto é ou no disjuntor da subestação embaixadora, ou no posto de transformação. Isso. Que mede para baixo. O próprio artigo 73, parágrafo 1º da resolução 1000, aqui já traz essa informação. Você pode usar no transformador ou no disjuntor dos alimentadores que saem daquele transformador. A gente acabou escolhendo o disjuntor do alimentador porque é o mais crítico, né? Porque se eu garanto que não tem inversão em cada um dos alimentadores que sai daquele transformador, eu não vou ter inversão também. Obrigado.